Toda pessoa que já foi uma criança muito arteira, ou ainda é uma criança muito arteira, vai se familiarizar com esse livro. O livro se chama A Cicatriz. Ele foi escrito pelo Ilan Breman e ilustrado pela Ionit Zilberman. E eu já falei de um outro livro desse mesmo autor e dessa mesma ilustradora, Até as Princesas Saltam Pum. Se você não assistiu ainda, aqui em cima eu vou colocar o link para você assistir, se você quiser. Este livro conta a história da Silvinha. A Silvinha estava correndo um dia para pegar um travesseiro ali para sua mãe, para o seu pai, e aí ela tropeçou e foi com o queixo direto no chão. E quando ela se levantou, estava saindo sangue, muito sangue do queixo dela, e ela já chamou a mãe, o pai, aí levaram lá para a cozinha, colocaram ali um paninho, o gelo, estancaram o sangue. E aí a mãe disse que, olha, o queixo dela estava aberto e ela precisava ir para o hospital. E aí no carro ela já estava um pouco mais calma, mas ela estava preocupada. Será que o queixo dela ia cair? Será que ela ia ficar feia para sempre com o queixo aberto? E aí a mãe então apontou para a testa e mostrou que ela também tinha uma marquinha ali na testa. E aquela marquinha era uma cicatriz e contou a história de quando ela conseguiu ali aquela cicatriz. Ela falou que quando ela era criança, ela gostava muito de ser girada pelos braços. Só que um dia giraram ela tão forte, tão forte, tão forte que ela escapou, voou e bateu a testa. E aí ela também ficou com a testa aberta e precisou fechar e levou pontos e depois sarou e ficou aquela marquinha. E a partir daí, a Silvinha também começa a perguntar pro pai, pro médico e vai procurando essas histórias sobre as cicatrizes. E isso é a coisa que eu mais gostei nesse livro, porque uma das coisas que sempre me atraem em livros infantis é quando o livro não acaba, né? Quando você fecha ali a página e o livro ele desperta alguma ação na criança. Ou na criança ou nos pais, né? Então, se ele desperta um diálogo, se ele desperta curiosidades, ou se ele desperta até uma atividade, que eu acho que é o que esse livro pretende. Então, por exemplo, eu também tenho uma cicatriz na minha testa. E essa cicatriz foi bem parecida com a Silvinha. Eu e meu irmão apostando corrida para pegar um travesseiro para o meu pai. E os dois estavam correndo, chegando na cama, e um empurrando o outro, e eu fui bem na mesinha ali de cabeceira e bati bem a testa. E aí eu também só lembro disso, eu lembro de eu caindo, ficando tudo escuro, aí depois eu abrindo os olhos novamente com o travesseiro na mão, todo ensanguentado e tudo escuro de novo. Eu não lembro se eu desmaiei, não lembro, eu acho que não, mas a minha lembrança é isso, é apagando, voltando e eu vendo as coisas assim. Eu sei do meu irmão, se eu não me engano, ele também tem uma cicatriz na testa de quando ele era pequeno. No verão tinha a lâmpada no corredor de casa e viviam uns mosquitinhos, uns bichinhos ali em volta da lâmpada e a minha mãe, com a gente, pegava uma panela e ia pegar esses bichinhos. E aí nessa de pega um bichinho aqui, pega um bichinho acolá, ela foi com a panela e tuf, na testa do meu irmão. Essa foi a história que eu ouvi, nem lembro de quem eu ouvi. Mas, olha só que interessante, quando a gente propõe para a criança fazer essa busca, e dependendo da criança, se a criança já sabe escrever, já sabe ler, ou até mesmo desenhar, talvez fazer o registro dessas histórias. Então imagina a criança poder compor um livro dela com historinhas que ela saiu ouvindo por aí. Olha o tanto de atividade que você consegue desenvolver e habilidades que você consegue treinar na criança. Então, desde a criança socializar, da criança fazer ali uma entrevista, né, e perguntar para a pessoa e buscar, até coisa simples que às vezes a gente até nem pensa, porque, um exemplo, quando a mãe conta ali, a mãe da Silvinha contou para ela que ela gostava de girar quando ela era criança. Às vezes a criança nem nunca imaginou que o pai também já foi criança, né, e o pai gostava de girar, que talvez ela goste. Esse livro, ele vai despertar esse senso investigativo e social, e essa busca, essa curiosidade na criança. Além, claro,
da possibilidade clara ali de relembrar essa história em outros acontecimentos quando a criança se machucar. Quando a criança estiver na rua e cair e machucar o joelho, talvez relembrar essa história. Conseguir tirar o foco ali da situação de dor, muitas vezes, e trazer alguma brincadeira. E não falar, olha, agora você vai contar essa história para alguém de que a gente estava jogando bola e você caiu, ou de que você estava subindo na árvore e se machucou. Ela agora vai ter histórias. E aquelas marcas vão compor a história de vida dela. Então eu espero que você tenha oportunidade de algum dia ler esse livro também com seu filho, seu sobrinho, com a criança que você tiver ali junto. E espero que o livro consiga deixar a marca dele em você também.